O Tribunal de Contas do Estado determinou o bloqueio de recursos do Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O bloqueio ocorreu em 28 municípios e o pedido partiu do Ministério Público de Contas. Ao vivo, a gente fala agora novamente com o repórter Felipe Pereira. Felipe, o que motivou o bloqueio desse fundo, que é voltado para a educação dos municípios, né? Marcela, foi uma medida preventiva para que esses recursos não fossem utilizados de maneira inadequada agora no exercício desse ano de 2018. Vou conversar a partir de agora com o Pinheiro Júnior, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas em exercício, para explicar para a gente o que foi que gerou uma suspeita sobre esses 28 municípios diante dos 224 que nós temos aqui no estado. Bom dia. Na realidade, para a gente contextualizar essa situação, os municípios eles têm direito a uma complementação a título de Fundef, antigo Fundef, hoje Fundep, que é pago pela União, que é calculado em razão do valor mínimo anual por aluno. Então foi constatado que em períodos anteriores, em vários exercícios, a União fez esse cálculo errado, ou seja, repassou recursos a menor a título de Fundef para os municípios. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública em São Paulo, né? A ação civil pública vale para todos os municípios, e conseguiu uma decisão judicial no sentido de que a União teria a obrigação de repassar essas diferenças. Então essas diferenças, para cada município possa receber, tem que entrar com ação de execução, para que a União pague através do sistema de precatório. A discussão que se teve com relação a esses recursos, que são recursos altos, são bilhões de reais que a União está repassando para esses municípios. Inclusive aqui no estado do Piauí são 200 milhões de reais só para esses 28 municípios. Né? 200 milhões de reais só para esses 28 municípios, mas já teve municípios que receberam no exercício de 2017 também, né? Valores bem superiores a esses 200 milhões de reais. Então a discussão que teve com relação a esses recursos que a União está repassando de precatório a título de diferenças do Fundeb. A primeira discussão esses recursos que o município recebe, eles podem gastar em qualquer área, em qualquer setor, ou são recursos destinados exclusivamente à educação? Já tem decisão do Tribunal de Contas da União, tem decisão de tribunais superiores no sentido de que esse dinheiro deve ser utilizado exclusivamente em serviços de educação, né, da manutenção da educação básica, educação fundamental. A outra discussão que se tem os recursos do Fundeb que são recebidos ordinariamente, normalmente 60% devem ser destinados ao pagamento de professores. Aí vem essa discussão. Esses recursos são recursos extraordinários, relacionados a exercícios anteriores. Se esses 60% devem ser destinados aos professores, 60% disso aí. O Tribunal de Contas da União ainda não tem decisão de mérito, mas já tem uma decisão no sentido de que, enquanto o Tribunal de Contas não decidir a respeito dessa destinação, dessa subvinculação dos 60% para qualificação de professores, para pagamento de professores, que os municípios se abstenham de gastar esses 60%. Ou seja, para que isso acontecesse, o Tribunal de Contas aqui no estado pediu bloqueio. O que deve acontecer a partir de agora? Bom, mas só complementando, esses 60%, por determinação do TCU, eles já não podem ser utilizados até que o Tribunal de Contas da União determine como deve ser feito esse pagamento, se professores ou só exclusivamente na educação. Os demais 40% já tem a deliberação do TCU também, no sentido de que só pode ser feito pagamento de despesas a título de educação, né? Não pode ser feito pagamento, por exemplo, de honorários advocatícios pertinentes a essa situação. O Tribunal de Contas aqui, por cautela, o Ministério Público de Contas, identificou que 28 municípios estão recebendo esse precatório agora, valores, como falamos há pouco, em torno de 200 milhões. Então, por precaução, né, foi pedido o bloqueio desses 40% para que o município apresente um plano de aplicação de recursos em que o Tribunal de Contas vai analisar justamente isso. Se esses recursos o município vai aplicar exclusivamente nos serviços relacionados à educação. Né? Isso deve acontecer quando? O ofício já foi encaminhado para a rede bancária, para os bancos, já deve ter sido providenciado esse bloqueio, e não é a ideia de impedir
que os gestores apliquem esse recurso, mas sim que eles apliquem adequadamente, né, na manutenção de escolas, construção de escolas, transporte escolar. A partir do momento em que eles apresentem esse plano de aplicação de recursos ajustado ao Plano Nacional de Educação, ao Plano Estadual de Educação, ao Plano Municipal de Educação, que são obrigações que cada ente federativo tem que fazer, o Tribunal de Contas libera esses 40%. Né? Os 60%, como falei há pouco, vai depender da deliberação do Tribunal de Contas da União, considerando que esses recursos são recursos federais. Então, já que a gente vai ter que aguardar uma decisão que é federal, a gente ainda não tem um prazo para que esses 60% sejam utilizados. Os 60% não, porque depende da deliberação do Tribunal de Contas da União. Os 40% que o Tribunal de Contas do Estado liberou, na medida em que os municípios apresentem esse plano de aplicação de recursos destinados exclusivamente à educação, o Tribunal de Contas tem liberado esses recursos. Ok, então a gente vai acompanhar, não é isso? A gente conversou aqui com o Pinheiro Júnior, o procurador-geral do Ministério Público de Contas em exercício. É um volume de dinheiro muito grande, a gente vai ter realmente que acompanhar aí para que ele seja utilizado da melhor maneira possível, ou seja, para a educação, tá? João, Marcela, volto com vocês. É como deve ser feito, né, Felipe? Obrigada, e a gente ainda volta a conversar nessa edição. Até já. Até já, Felipe. Muito obrigado.